Então, abram aí a Bíblia de vocês, rapidão, pra gente não demorar mesmo, em Gênesis 15, capítulo 13 e 14. A gente já leu, então vocês já vão coisar. Oi, Letícia. Ai, gente. Vamos lá. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Abre aí. 15, 13, 14. Tá aqui, ó. Eu vou tirar os comentários, tá? Só pra gente não desfocar aqui. A gente já começou a leitura. Então, vou desconectar aqui e a gente vai se falando. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, Deus diz o seguinte: ao pôr do sol, Abrão, não era Abraão ainda, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, o Egito. Seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é sua, o Egito. Por isso que a gente está chegando em Êxodo agora. Eu quero que vocês entendam. Isso aqui, ó, é Gênesis 15, lá no começo. Deus falando com Abrão ainda. Não era nem Abraão, e não era nem Isaac, não era nem José. Abrão lá atrás, tá? Então, olha o que Deus fala. Então, o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados terá uma boa velhice. Então agora vocês podem ir lá para o Êxodo novamente, que a gente vai iniciar, e eu quero que vocês pudessem entender exatamente isso. 400 anos ele já tinha falado para Abrão ainda, que o povo seria estrangeiro numa terra, que vamos começar agora, e que sofreriam opressão, que a gente vai começar agora, mas que ele iria salvá-los, que ele iria tirá-los de lá com muitas riquezas. E aí você vai entender o porquê das muitas riquezas, ok? E vamos prestando atenção no que Deus tocar para eu parar aí falando, para a gente poder entender que Jesus já estava totalmente introduzido para a gente aqui, e que Deus já estava revelando Jesus e a vinda de Jesus para a gente. Então, eu quero só ler isso aqui para vocês que eu anotei, ó. Os egípcios escravizavam os israelitas, escravizaram por séculos. Como vocês podem ver, Deus disse para Abraão 400 anos de escravidão numa terra estrangeira, ok? Então, o que acontece? Outra coisa, eles já estavam se acostumando, eles já tinham se acostumado com outra cultura, que é a cultura dos egípcios. Pensa bem, eles já não tinham mais nenhum rastro de José, nem da família de José. Eles estavam ali sendo escravizados com a política do Egito, em relação aos deuses, em relação à escravidão, em relação à cultura, em relação à vida sexual, à vida espiritual, enfim. Então, eles já tinha se perdido, eram poucos, era muito, assim, eles acreditavam em Deus, obviamente, eles eram tementes a Deus, mas já não praticavam como antes, porque muitos ali já estavam acostumados com a vida do Egito. Então, por que é importante a gente prestar cada atenção nos detalhes dos ensinamentos que a Bíblia fala? Porque se a gente só passar e ler como uma história, vai ser só uma história. Mas se você parar para ver nesse momento, tudo isso serve pra gente. Quanto mais a gente se acostuma com a cultura do mundo, com a cultura do grupo de amigos que a gente tem, ou com a cultura do trabalho ou da família, quanto mais a gente se acostuma com a vida do outro em grupo, menos a gente se lembra da nossa individual com Deus. Então é muito importante você entender que depois de 400 anos escravizados, eles não deixaram de acreditar em Deus, não deixaram de rezar, não deixaram de nada, mas eles já não tinham a palavra viva ali, aquela coisa viva de Deus, porque, não todos, né, mas alguns, porque já estavam vivendo há muitos anos ali. Imagina, 400 anos, geração depois geração, depois geração, depois geração, muita coisa. Então eles já tinham se introduzido naquilo,
né? Dos sacrifícios que os egípcios faziam para os seus deuses, que vai aparecer também as pragas, que as pragas representam cada deus que eles cultuavam ali, não os israelitas, mas os egípcios, enfim, tudo isso, tá? Mas eu vou explicar para vocês isso daqui a pouco. E tivemos que... é isso, no meio eu vou parando. Vamos começar então, muito feliz mesmo, parabéns e muito maravilhoso a gente estar junto nessa novamente. Vamos começar Êxodo, capítulo 1. Versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Jacó e Israel, tá? Cada um com a sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Tudo que vocês aprendem, tudo que a gente vem falando até agora de José, os irmãos, o perdão, a fome, o pai, todos eles já se foram, ok? Raquel, todos eles. Toda a geração se foi. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então aqui a preocupação deles já era essa, perder uma guerra e que os israelitas já fugissem do país. Eles se proliferaram demais e Deus sempre falou isso. Multiplicáveis. Os israelitas, os judeus, eles têm isso. Então, ele estava dizendo aqui isso, que eles estavam dominando o Egito, então eles precisavam o quê? Aí eu vou continuar lendo, né? E outra coisa aqui, temos que agir com astúcia. Nenhum momento falou em sabedoria divina, nenhum momento falou com astúcia, mas esperteza, com esperteza da cabeça, não sabedoria do coração. Então, naquele coração já existia esse tipo de pensamento, né? Estabeleceram, pois, sobre esses chefes de trabalho forçados para oprimir com tarefas pesadas. Então, ele mandou o quê? Escravizar e oprimir os hebreus, os israelitas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, ele ordenou o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixavam viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: pois por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Quero só que vocês saibam uma coisa. Vocês lembram que Herodes, aí já no Segundo Testamento a gente vai chegar lá, Herodes mandou matar todos os meninos que tivessem nascido na cidade para que o Salvador não nascesse?
Vocês lembram que Herodes mandou matar tudo e por isso que José e Maria teve que fugir com Jesus quando o anjo apareceu pedindo para eles irem para outra cidade? Por isso, eles já tinham medo de nascer o Salvador. E por isso que aqui o faraó manda matar todos os meninos. Não é porque ele não quer que tenha meninos, porque o que ele mais queria era escravizar mesmo. Mas era porque ele tinha medo que o Salvador nascesse. Então, já temos Jesus aí. Quer dizer, já temos desde o Gênesis 1, mas eu estou explicando para vocês em Êxodo agora, tá? Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Ou seja, no Pentateuco, ou então na Septuaginta, que são os livros em grego, em hebraico, se não me engano também, está dizendo recém-nascido hebreu, tá? Então, ele mandou jogar no rio Nilo todos os bebês recém-nascidos hebreus para que não houvesse o Salvador. E aí ele deixou as meninas sobreviverem somente. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Nascimento de Moisés é a coisa mais linda. Deixa eu explicar. A mãe dele casou com a tribo de Levi, que eu acabei de falar, e casou com um homem da tribo. E o que acontecia? Para ela ter colocado, o que a gente pode entender disso? O que a gente pode interpretar? Como ela já sabia que a filha do rei, a filha do faraó, tomava banho todos os dias ou todas as tardes, aqui não fala especificamente, à beira do rio Nilo, no horário X, no momento X, o que ela fez? Ela escondeu o filho por 3 meses e quando teve que soltar o filho, quando ela já não podia mais esconder ele seria morto, porque se todos os meninos foram mortos, por que uma criança do nada com 3 meses apareceria, né? Então, ele seria morto se ele fosse visto. Como ela já não podia mais esconder o menino, ela colocou ele nesse cesto e colocou à beira do rio, porque sabia que a filha do faraó estaria ali. Ela não colocaria para o menino ir nadando do nada. Então, entende-se que ela já sabia da rotina da filha do egípcio, né? Do faraó, né? E a irmã dele ficou o quê? Observando. Ou seja, ela ficou observando e viu. Quando a filha do faraó já estava lá, o que ela fez? Ela foi para lá e por isso que ela chegou e falou: você quer que eu chame uma hebreia qualquer para amamentar? Mas já sabia quem era, já sabia que era a mãe dele. Então aí, o que aconteceu? A filha do faraó, ela achou, né, a gente pode entender isso, que esse bebê vindo dali era do rio Nilo, do deus Nilo, porque eles também adoravam o rio como se fosse um deus. Então para ela ali era um presente de Deus, do deus Nilo, não de Deus, mas do deus Nilo, para ela. Então ela não ia rejeitar. Então, cheio de superstição, eles eram cheios né, tinha muito isso. Então, ela já acreditou que aquilo ali, de fato, mas de fato era um presente, né? Então, o que aconteceu?
ele foi amamentado, não foi morto, porque, né, a filha do faraó, que já tinha ele, então ela cresceu, ele foi criado e foi mandado para lá. Então ela adotou o menino depois que ele já tinha sido amamentado, enfim, né, cresceu e tudo mais. Por que eu quero falar para vocês agora sobre como Moisés escreveu e tudo mais? Ele foi criado, adotado pela alto poder político e social do país. Então, assim, ele aprendeu a ler e a escrever lá. Então, ele tinha uma educação acima do normal. Ele tinha uma educação de filho de rei, filha de toda a família egípcia ali tinha. Então, ele tinha uma formação acadêmica, né, para poder escrever. Por isso que ele foi capaz de escrever tudo isso e tinha essa educação, tinha esse nível a mais, porque ele pôde estudar, né? Então, ele já tinha esse poder, que muitos não tinham na época. Saber ler e escrever era coisa de luxo. Mas ele nasceu e foi para o luxo, ele foi adotado, então assim foi. Agora Moisés já cresceu, ok? Foi para lá. Certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, ou seja, ele já sabia que ele era um hebreu, porque ele foi, a gente acredita, né, que enquanto a mãe amamentava ele já tinha sido introduzido o verdadeiro DNA dele. Então, por isso que aqui já diz que ele foi ver os seus irmãos hebreus, ele já estava com seus irmãos hebreus. Porque se ele não tivesse tido essa noção de que ele era um hebreu, ele não se misturaria. Se ele fosse uma pessoa criada completamente com os ensinamentos e culturas dos egípcios, ele não estaria se misturando com os hebreus ali. Então a gente acredita que ele já tenha sido introduzido à família dele de fato, né? Certo dia, vendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como me matou o egípcio? Moisés, então, teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele já tinha fugido e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço e ficou. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, um sacerdote de Midian. Falamos o quê? Que a tribo de Levi, onde tinham os sacerdotes, foram escolhidos para o sacerdócio, foram escolhidos para servir a Deus. Então você pode ver aqui que ele encontrou uma família da tribo de Levi também. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, a estes lhe perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas foram lá pegar água no poço e aí elas voltaram muito mais cedo do que o normalmente. Então o pai perguntou: por que vocês voltaram cedo? Então elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Veja bem, um egípcio na alta, a hierarquia, tudo mais, servindo eles e protegendo as mulheres e enfim, tudo isso. Então elas acharam aquilo ali e foram correndo contar para o pai. E aí ele falou: onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que os deixaram lá? Convide-o para comer conosco. Moisés então a aceitou e concordou também em morar naquela casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois,
morreu o rei do Egito. Ou seja, não é mais esse o rei que vai passar pelas pragas, ok? Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Por que está escrito aqui que Deus lembrou-se? Deus esquece de alguém? Não. Mas por que é importante a gente saber que a gente precisa pedir? Porque ele precisa saber que ele é importante para você. Então, por que aqui ele lembrou-se da aliança, ouviu os gemidos? Em qual momento é que estava dizendo que eles estavam gemendo, chorando, pedindo? Nenhum, até agora. Então, eles gemendo, eles sofrendo, eles clamavam debaixo da escravidão, não aguentavam mais. E se aproximou ali dos 400 anos, do fim dos 400 anos que Deus fez na aliança, como está dizendo aqui, com Abraão, com Jacó, com Isaque. E Deus olhou para eles e finalmente chegou o momento deles saírem, como ele falou lá em Gênesis 15, 13, 14, como a gente leu no começo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse, um arbusto, né? Embora estivesse em fogo, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Veja bem, apareceu o anjo do Senhor. O anjo significa o quê? Mensageiro. O anjo é Jesus Cristo. Já aparecia Jesus Cristo e Deus, nosso Senhor, falando através do arbusto por ele. Veja bem, um anjo é um anjo. O anjo é o mensageiro. É Jesus, ok? Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, do próprio povo de Deus, e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ele é o que ele... Gente, isso aqui, olha só. Eu sou o que sou. Ele é. Isso é muito perfeito.
Isso é muito perfeito. Ai, ai. Eu sou o eu sou, né? Então, essa é a tradução para o nome Deus. Eu sou o eu sou, ponto. É isso o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos ebuseus e dos jebuseus. Terra onde manam leite e mel, ou seja, onde tem abundância, onde é uma terra farta e aonde o povo de Deus, os israelitas, foram prometidos que seriam a terra prometida, onde seriam recebidos, onde seriam dada aquela terra para eles, tá? As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao encontro do nosso povo. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, a própria de Deus. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. E vai ter um porquê disso. Já anotem aí. Não sair de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés então estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente com o restante de sua pele, curada. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção aos primeiros sinais miraculosos, então acreditarão no segundo, e se ainda não acreditarem nesses 2 sinais que nem lhes derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo, derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que fazer.
Aqui é muito claro, gente. Aqui, vou dar só um pause aqui rapidinho. De quando a gente acha que a gente não tá preparado para alguma coisa na vida, a gente fala, gente, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Você entende que Deus tá te perguntando, quem fez o homem? Quem te criou? Quem criou o projeto que eu quero que você conclua? Quem escreveu que você pode fazer esse projeto? Quem escreveu que você pode ser uma mãe de família, um pai de família? Quem escreveu que você pode ser bem-sucedido na sua vida? Quem fez tudo isso? Não sou eu, Senhor? Ele fala. Então isso aqui, por isso que eu falei, todo o ensinamento da Bíblia é para nós, todo. Nada disso aqui é uma historinha pra gente ler e ficar maravilhado, se ficar adorando as pessoas, adorar Moisés, adorar Abraão, adorar se curvar para... Não. Isso aqui tudo é pra gente entender o ensinamento, pra gente no final se curvar, adorar ao único que salva, porque isso tudo aqui é salvação. Vocês precisam começar a entender a vinda de Jesus aqui a partir de Êxodo muito mais claramente, é salvação. Então, Moisés, Davi, todos esses que virão, você vai ver que é uma menção a Cristo, salvando, mas o único que foi perfeito foi Jesus, é Jesus. Então vocês vão entender que Deus escolhia esses salvadores, né? Essas figuras para mencionar a vinda do Salvador para tudo isso, mas eles eram homens. Jesus não era homem. Jesus veio como homem para que, né, semelhança de Deus, para que ele pudesse de fato salvar a gente. Então tudo isso aqui já está indicando que teremos um Salvador e a gente vai ver isso cada vez mais. Então aqui é bom vocês entenderem, quando você pensar que você não é capaz, Deus está te perguntando, quem foi que te criou? Quem foi que te colocou ao mundo? E se eu coloquei essa promessa no seu coração, se eu, quando você era lá bebê, você nem estava na barriga da sua mãe, já sabia o que você faria, o dom que você teria e a capacidade que você teria. Então, por que você está duvidando? Eu estou com você. E Moisés é uma dos personagens da Bíblia assim, mais teimosos e mais assim... Vocês vão ver. Ele fica ali, ó, mas Deus. E Deus fala, vá, mas eu não... Vá. Não. E vá. Mas Deus, ele tem paciência com todos nós. Então, quando a gente acha que a gente não é capaz, ele está falando, eu te fiz capaz. Eu te fiz capaz, vai lá e faz. E a gente fica, mas Deus, tá difícil. Eu estou com você. Então a gente vai começar a ver isso cada vez mais. Então vai ter um momento aqui em Êxodo que a gente vai ver a vontade de Deus de viver no meio de nós. E aí vocês vão começar a vivenciar, nós todos vamos começar a vivenciar tudo isso. Então nesse momento aqui em que ele duvida, que ele diz, Senhor, eu não sou capaz, eu nunca fui bom em falar, eu não sei falar. E Deus fala, quem por acaso criou a boca? Quem por acaso faz o mudo, o surdo, o cego? Quem faz bem enxergar não sou eu? Então vá que estarei com você. E é isso, é confiar no plano de Deus para toda a sua vida. É você não duvidar do plano de Deus, porque quando você duvida do plano de Deus, você duvida da capacidade que ele tem de fazer qualquer coisa na sua vida. Se você acha que você não consegue fazer algo que Deus te chamou para fazer, você está duvidando do potencial de Deus, da capacidade de Deus, do poder de Deus de transformar a sua vida fazendo assim. Ele, na hora que ele quiser, ele faz assim. E quando ele faz assim, normalmente ele chama a gente para um deserto. É o momento em que a gente vai passar por muitas coisas e por isso que a frase de hoje é: o deserto é um lugar de preparo. Porque quando somos chamados para esse momento de momento com ele, momento de provações, ele está lapidando, preparando a gente para o que ele quer que a gente conclua, que a gente faça. Então, o deserto, o que a gente tem no deserto? A gente passa o que no deserto? A gente passa fome, a gente passa sede, não tem lugar para comprar nada para comer, não tem lugar para comprar nada para beber, não tem uma perspectiva de final, você vê tudo deserto, um chão plano, você não vê nada, você só vai acompanhando, você só vai andando no quê? Na esperança de chegar a um lugar seguro, um lugar com sombra, um lugar com água, um lugar com comida. Mas Jesus foi no deserto, ele foi tentado no deserto, ele falou o quê? Nem só do pão vive o homem, mas da palavra, é o que está escrito. E a palavra é o alimento da nossa vida e da nossa alma, porque é na palavra que a gente consegue passar por qualquer deserto.
é que a gente consegue passar fome, consegue passar sede, porque Deus nos fortalece para isso. Deus diz, você está com fome, mas a minha palavra vai ser alimento para sua vida e para sua alma. Por isso que é importante a gente buscar a Deus o tempo inteiro e a gente buscar o relacionamento com Jesus Cristo o tempo inteiro. Vamos lá, deixa a polícia passar, que Deus abençoe e proteja. Então é isso, ok? Então entendam a necessidade de se passar por um deserto. Entenda que é nesse momento em que Deus está ali com você face a face, preparando, fortalecendo a sua fé, a sua persistência. Se você parar para ver na Bíblia, Moisés vai passar 40 dias e 40 noites, não vou ficar dando spoiler, mas num lugar, a gente já vai ler sobre isso daqui a pouco. Jesus passou 40 dias e 40 noites e outros passaram 40 dias. Por quê? Depois de um certo período, vem o momento de luz, vem o momento de salvação, vem o momento de realização do que foi preparado. Então Jesus preparou ali nos 40 dias e 40 noites o que? A sua perseverança, a sua obediência. Moisés será a mesma coisa e assim será nós, somos nós. Estamos num deserto? Não se preocupe, serão 40 dias e 40 noites, serão o que quer que seja, tudo isso aqui está sendo para te fortalecer. Tudo. E não adianta você falar, meu Deus, mas é muito difícil, mas eu não sei o que, não sei o que. Você vai ver o que Moisés passou. Você vai ver o que Jesus passou. Você vai ver o que tá tudo aqui. Não sou eu que estou inventando e falando nada disso. Você vai ver. Então, o deserto serve é um lugar de preparo. Essa é a frase do dia para a gente poder entender que o deserto que você está passando está te preparando para a sua salvação, para a sua libertação. Que foi para isso para isso que a gente estuda a palavra de Deus, para a gente ser libertado e salvos, ok? Então vamos lá. Respondeu-lhe Moisés, porém, Senhor, eu peço que te envies outra pessoa. Veja bem, Moisés está ali com Deus, né? Quem é que não quer estar com Deus, meu Deus? Quer dizer, assim, na terra por enquanto, né? Até que eu conclua minha missão, obrigada. E nós aqui também. Mas quem é que não quer estar com Deus? Moisés tá aqui com Deus, ele tá ali. Senhor, mas eu não sou bom. Senhor, mas meu Deus, eu não tô preparado para isso. E quando Deus faz o cajado dele, a vara dele virar cobra, a mão dele virar leprosa e tudo isso, é óbvio que Deus não está somente fazendo com que ele leve isso aos egípcios para mostrar aos egípcios que ele tem poder. Ele está testando ali também a fé de Moisés. Olha o que eu faço, eu sou o seu Deus. Se eu faço isso, eu farei muito mais. Vá e fale ao rei. Então assim, é um teste para fé e é um teste para obediência também. Vamos lá. Então o Senhor irou-se com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem e já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que lhe deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que lhe fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Ou seja, Deus vai colocar pessoas na sua vida, se necessário, para que você cumpra o que você tem que fazer. O que é seu. Somente será real se você confiar em Deus. Como andar num deserto, que você não vê nada, você não tem perspectiva de nada, você está achando que vai morrer, porque a sua cabeça fica, meu Deus, eu vou morrer nesse deserto. Mas se você confiar em Deus, você vai saber que se você morrer, Deus te ressuscita. Se você cair, Deus te levanta. Então, entenda bem que Deus vai usar pessoas, Deus usa pessoas. Quando Moisés diz que eu não sou capaz, e Deus fala, você é, mas tudo bem. Ficou irado com ele ainda, irou-se, mas ele falou, seu irmão já está vindo. Porque Deus já sabia que isso aconteceria também. Então, tudo é um preparo. Também está sendo um preparo para Moisés, que do nada começou a ver Deus.
começou a ver Deus, pai de Abraão, pai de Isaac, pai de... Então, assim, ele tá, meu Deus do céu. Então, ele também leva um processo. E quero que vocês entendam que a gente também leva esse processo. Então, para vocês entenderem, meu Deus, se Moisés, que é Moisés, ainda estava ali naquele... confiando em Deus e não, eu vou fazer tudo, mas Deus, eu não sou capaz. Se ele tá nesse momento de descoberta, de confiança, né, Deus teve que mostrar. A gente vive pela fé e não pelo que a gente vê, correto? Mas Deus mostrou muita coisa ali para Moisés para que ele cresce e fosse. E como ele ainda duvidava de si, né? Não duvidava de Deus, obviamente, que ninguém pode duvidar de Deus, mas como ele duvidava de si, Deus mandou uma outra pessoa. Então Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão intercederia, falaria por Moisés, por Deus. Então Deus usa quem for preciso para que você cumpra o seu chamado, o seu propósito. Não se preocupe, confie em Deus, confie no que Ele botou no seu coração desde que você é pequeno, desde ontem, desde agora, desde amanhã, desde sempre, ok? Ele está com você. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar para o Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. E Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Deus já disse para ele que ele pode ir, que o egípcio, o faraó, o rei, ninguém mais ia matar ele, ninguém mais estava procurando matar ele, que ele poderia, mais uma segurança que ele poderia ir. Então Moisés levou a sua mulher e os seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. E disse mais o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Eu concedi a você o poder de realizar. Nunca deixem de glorificar a Deus, nunca deixem de conscientizar que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você respira é Deus, porque até o ar foi Ele que te deu. Então, quando a gente viu lá em Gênesis, capítulo 1, que Deus soprou o ar da vida para Adão e Eva, Ele deu o quê? A vida. Portanto, deem glória a Deus até por isso, ok? Porque até o ar foi Ele que permitiu. E se Ele te deu ar, Ele sabe que você está aqui nessa terra, Ele sabe que você está vivo, Ele ouve você, Ele sabe do seu nascimento, porque Ele soprou em você o ar. Ele próprio soprou em você o ar. Então pode ter certeza absoluta que Deus te ouve, Deus está com você. Basta você se disponibilizar para Ele, né? Porque Ele não é um Deus que invade. Mas eu vou endurecer. Aí ele falou: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Olha só, Deus está falando da última praga já aqui. Então a gente já viu que a última praga aqui dele é matar o primogênito. E olha o que Deus está falando sobre primogênito. Israel é o meu primeiro filho, ok? Veja isso. E eu já disse que deixe o meu filho ir prestar culto a mim, mas eles não iam deixar, então Deus ia endurecer o coração do rei. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, a esposa de Moisés, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi
encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos, e falou-lhe de todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Eles viram e souberam que foi o Senhor que mandou. Quando eles souberam, eles adoraram, se curvaram e adoraram o Senhor, já sabendo que ali era o Senhor para salvar eles. Vamos lá, por que eu falei que Moisés é um dos salvadores que foi chamado, porém não era ainda o Filho de Deus, não era Messias, não era Jesus. Ele veio aqui e o que ele fez? Milagres. O que ele mexeu ali? Fez também milagres, como assim fez Jesus. Então entendam que não existe comparação. Moisés comparar o Jesus não é isso. Mas vocês entenderem que todo salvador de que Deus enviava para salvar o seu povo, ele tinha ali um dom. Então Moisés veio como um desses dons de ser o chamado, de ser o sacerdote de Deus também, passar os ensinamentos e o que Deus tinha preparado para nós através de Moisés, e você já começa a entender mais um pouco assim do porquê Deus mandar um Salvador, e você vai entender o porquê Jesus é o nosso Salvador e ponto. Continuando. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu... Quem é o Senhor? O Senhor agora de Deus, não está falando do Senhor para Moisés, está em Senhor com letra maiúscula diferenciada aqui. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer-lhe sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Ou seja, por que vocês estão fazendo perder tempo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Eu não sei, eu não vi isso, não estudei isso, porém me deu um insight aqui de falar o seguinte: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Jesus ressuscitou em 3 dias, né? Como sacrifício. Pode ser algo também, não sei, porque isso aqui de fato eu não vi, mas eu vou buscar. Mas tudo para mim já é linkado a Deus, já é linkado a Jesus, então para mim já significa que os 3 dias de adoração de sacrifício já é os 3 dias da nossa Páscoa, da nossa ressurreição de Cristo. Já penso, sexta, sábado e domingo. Vamos ver. Sacrifício ao Senhor nos 3 dias, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: desculpa, já li isso. Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como fiz antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Ou seja, eles antes davam a palha para eles fazerem os tijolos e serem, né, e otimizar o tempo. Agora não, agora porque Moisés foi lá e ele começou a ficar com mais medo disso, né, da população israelita não ter tempo, e nem para pensar em fugir, nem para fazer nada, ele tirou
a palha, fazendo com que os israelitas tivessem que ir atrás da palha também, ou seja, mais trabalho, mas que não diminuísse a quantidade de tijolos, ou seja, eles tinham que se redobrar para fazer a mesma quantidade e sem a palha fornecida ainda, e ter que ir atrás da palha. Então veja como a maldade, como o endurecimento do coração foi alcançando o povo israelita. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios a Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar o restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham a palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Veja bem, eles não conseguiam e não apanhavam. Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Finalizamos aqui. Porque vai começar: então diz o Senhor a Moisés. Mas já é no capítulo 6, a gente só lê 5 por dia. Finalizamos aqui. Veja bem, Deus não falou para Moisés ali, meu Deus do céu, que ia endurecer o coração do faraó. Não falou ali que ia estar junto com ele, não falou ali que ele ia ter ainda as pragas, que ia sofrer a morte do primo. Não explicou para Moisés. Moisés não lembrou. Isso acontece com a gente quando a gente está mais preocupado com a reclamação do mundo, com o barulho do mundo, com as coisas do mundo, e a gente não consegue lembrar o que Deus falou pra gente. Vá que eu estou com você. Vá que a sua promessa eu cumprirei. Vá que eu estou te protegendo. Vá que o meu filho já te salvou. Vá que você já foi libertado. A gente esquece. Então Moisés claramente foi dito ali para ele: eu endurecerei o coração, por isso que você fará essas miraculosidades, você irá fazer os milagres. Mas Moisés esqueceu. Então, não se sinta abandonado, diferente, um cristão em falha, em erro, se você esquece da palavra de Deus. Porque quando você esquece, a palavra nos lembra. Então vamos sempre ter em mente que o estudo da palavra é a nossa salvação, literalmente, né? Vou aumentar os comentários aqui pra gente ver o que vocês acharam. E tô muito feliz. Vou abrir já. Falem o que vocês acharam, gente! Fez 1 horinha de live agora, perfeitamente. A gente fica mais 5 minutinhos no máximo, pra não ficar muito longa a live. E aí a gente amanhã volta com a continuação, tá bom? O que vocês acharam? Ótimo,
Ótimo. Uau. Amei. Muito bom. Vocês anotaram algumas coisas? Tiveram alguma dúvida? Ficou um pouquinho esclarecido? Como é que foi esse período? Como é que foi esse momento? Foi bom? Vocês foram anotando as coisas? Por que eu falo assim que anotar é muito bom? Porque quando a gente anota, a gente relembra. Então você vai, por exemplo, quando a gente acabar aqui, a gente vai fazer a revisão de Gênesis ainda, né? Que eu não esqueci não, tá? Então quando vocês lembram, e as frases também, as 10 frases do dia, tá? De Gênesis eu quero saber quais são. De Êxodo a gente começou aqui, ó. A primeira frase do dia é: o deserto é um lugar de preparo, ok? Não esqueçam que a palavra Êxodo do grego significa sair, saída, ou seja, é a saída dos israelitas do Egito através de Moisés, ok? E muita coisa ainda tá vindo, muita coisa. Eu amo demais e quero que amanhã estejamos aqui às 8h30, por gentileza. E é isso, estou muito feliz. Vamos ler aqui. Muitas emoções, olha só. Paramos na parte em que Deus começará a fazer a parte dele. Aprenderemos que devemos fazer o que Deus espera de nós, que o que não podemos, o Senhor fará. Sempre, sempre. V é de quê? V de pessoa. Vitória, Virgínia, Vivian. É sempre isso. Sempre isso. Como eu falei lá no início da live. O que você escreveu é perfeito. É exatamente isso. Se a gente não pode, que a gente deixe Deus agir. E eu vou falar isso de uma forma muito mais ampla depois, quando a gente chegar. Verônica, é verdade, já tinha falado isso comigo. E a gente vai falar sobre isso, Verônica, quando a gente chegar, por exemplo, em Rei Salomão. Rei Salomão, tá? Que veio de Davi, vou falar tudo isso. Deus falou pra ele, pessoal, Deus falou assim pra ele no ato. Falou assim: eu te concedo um pedido, o que você quer? Deus perguntou, imagina só Deus perguntando pra você agora: o que você quer? Verônica, o que você quer? Alice, boa noite, Alice, um beijo. O que você quer, Verônica? O que você quer? Letícia, o que você quer? O que você quer? O que você diria? Porque veja bem, quando Deus perguntou a Salomão, Salomão respondeu o seguinte: sabedoria. Veja que maravilha. E isso eu fiquei maravilhada, porque se a gente não pode fazer, deixemos que Deus faça. Deixamos que Deus faça. Se a gente não consegue, peçamos a Deus que Ele consiga por nós. Então, a gente vai ver, por isso que eu falei aqui que a gente vai começar a ver Jesus em todos os momentos, mais ainda, né, a partir de agora. E não só isso, mas a importância do deserto na nossa vida, onde a gente não tem, novamente, onde a gente não tem perspectiva de nada. O deserto é quente, fome, é sede, é tudo isso. Deixar Deus fazer. Então, a gente precisa confiar em Deus para que Ele possa confiar na gente. Em qual sentido isso, Thay? No sentido de que Deus está te preparando para alguma coisa, mas Ele precisa também que você se prepare e queira se preparar para que Ele possa fazer as obras dele em você, as obras dele na sua vida. Então, isso assim, é uma coisa que todo mundo precisa entender. Quer ser usado por Deus? Você quer que Deus fale com você? Você precisa fazer com que Ele confie em você também, porque muitos são convidados e poucos chamados. Quando Ele te chama, confie que Ele vai te ajudar, confie que Ele vai estar em você. Então, confiar em Deus Veja bem, qual é o primeiro mandamento? Quem sabe? O mandamento que a gente vai ver agora. Isso aqui é meu caderno, não é minha Bíblia, gente. Mandamento que a gente vai ver já aqui com Moisés. Qual é o primeiro mandamento? Alguém sabe? Vou dar 10 segundos. Se não souber, eu falo. Mas qual é o primeiro mandamento? 10, porque eu sei que vocês recebem com delay a mensagem aí. Então, vamos lá pra gente finalizar a live, pra ficar 1 horinha só. Qual é o primeiro mandamento?
amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama alguém, você não confia em alguém? Quando você ama a sua mãe de todo o seu coração, você confia na sua mãe? Quando você ama uma pessoa, você não se lança por inteiro? Quando você ama o seu namorado, a sua namorada, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, quando você ama, você não confia? Então, se o primeiro mandamento, vocês sabem, amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa confiar em Deus acima de todas as coisas também. Então, confiar em Deus sobre todas as coisas vai sobre todas as suas preocupações, vale para toda a sua ansiedade, vale para todos os seus medos, vale para todos os desertos em que o mundo te colocar, vale para todas as provações, todos os testes, tudo o que a sua fé está sendo trabalhada, tudo o que Deus está lapidando em você. Amar a Deus sobre todas as coisas é confiar em Deus sobre todas as coisas. Ele poderia dizer, o primeiro mandamento então vai ser ame a Deus, confie em Deus quando você se sentir preparado, veja milagres, ame o seu próximo quando te der vontade. Não. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confie em Deus sobre todas as coisas. E depois, quando você tem o amar o próximo como a ti mesmo, é porque, veja bem, como você vai amar o seu próximo se você não se ama? E se você não se ama, você não tem o reflexo de Deus em você. É muito simples essa ligação. É assim, ó. Isso aqui, nem pensei em falar, agora que tá vindo aqui no meu coração, tá? Deus tá aqui. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, automaticamente você se ama. Porque Deus, você não é semelhança de Deus. Se você ama a Deus, você tem que se amar. Não tem como você amar a Deus e não amar a criatura que é você. E não amar a criação que Ele fez, o sopro de ar de vida que Ele colocou em você. Não tem como. Então, sabe, você é semelhança de Deus. Se amar é amar a Deus. E quando você ama a Deus, você ama o seu próximo automaticamente. Não tem como uma pessoa que ama a Deus sobre todas essas coisas e ama o próximo como a ti, querer invejar o outro, querer o mal do outro, se vingar do outro, guardar rancor do outro. Não cabe no mesmo coração bondoso de Deus, não cabe na mesma linguagem de amor de Deus os sentimentos que não vêm de Deus, que a gente viu lá em Adão e Eva ainda, que foi inserido na nossa vida, que é o pecado, que é a morte, que é a inveja, quando Caim mata Abel, isso tudo não vem, é da nossa natureza, tá? Nós não somos pecadores porque a gente peca. Nós somos pecadores e por isso pecamos, é diferente. Então isso já é da nossa natureza. Adão e Eva já trouxe isso pra gente quando inseriu o pecado, a morte, tudo na nossa vida, certo? Porém, Jesus, nosso Salvador, veio para tirar isso da gente. Para que então você possa amar o seu próximo, que é só o que Ele veio fazer. Ele veio ensinar o amor, ensinar o perdão, ensinar a confiança. E isso está no primeiro, isso tudo é uma coisa só. Quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, você é semelhança de quem? De Deus. E ame a Deus sobre todas as coisas é o quê? Se amar também. Então, quando você para analisar isso, para colocar esse amor dentro do seu coração, você vai entender que confiar em Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, é em toda a sua vida. Mas é difícil, mas sobre todas as coisas, sobre a dificuldade inclui. Mas está doendo, sobre o sofrimento inclui. Jesus não ama a Deus sobre todas as coisas e morreu com dor? Morreu sofrendo a dor humana e carnal? Sobre todas as coisas. A gente vai ver aqui já. Quer dizer, já não, vai demorar, deixa eu ver. Acho que daí umas... Deixa eu ver exatamente. Eu quero que vocês... Levítico, calma aí. Isso vai dar na quinta live, quinta ou sexta live mais ou menos, você vai entender
onde é que tá ali o amor, o sacrifício e a vontade de Deus e do Espírito de Deus de habitar em nós. Ali você tem Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Aqui em Êxodo a gente vai ver muito claramente. E você vai entender o porquê que Jesus teve que morrer. Por que Deus teve que mandar Jesus para poder morrer? Que você entender onde é que isso vai. É perfeito, é perfeito, perfeito. Enfim, é isso. Então, o que eu quis resumir agora é isso. Amanhã a gente começa aqui novamente às 8h30. Já deu 1h10 de live. A gente finaliza aqui para não ficar muito longa. Vou postar ela no feed, mas colocar ela no YouTube para você que é novo aqui ou que pegou só um pedacinho. Gênesis inteiro tá lá, são 10 lives, então dá para você assistir numa boa, maratonar, porque a gente maratona muita coisa na internet, é bom a gente maratonar a palavra de Deus também. Então, vamos maratonar, vamos entrar, atualizar com todo mundo aqui. Caso contrário, essa live vai pro YouTube depois e aí vocês podem assistir e mandar para quem vocês quiserem, tá bom? Vamos lá aqui. Maírla, manda mensagem que eu vou ver, tá bom? Manda lá no direct que eu vou ver. Li uma frase que levo para a vida, disse assim: antes que a verdade te liberte, ela fará você enxergar todas as suas misérias. Nossa, isso é muito perfeito. Que maravilhosa essa frase. Meu Deus. Geni, que linda. Obrigada, Geni, maravilhosa. Ai, nosso grupo é tão perfeito, gente. Sim, eu acredito muito nessa frase, sim. Que antes que a verdade liberte. Por quê? Porque eu acredito muito que quando Jesus veio, ele veio mostrando tudo que nós somos. Mas ele morreu para mostrar tudo que a gente vai ser, tudo que a gente pode ser em nome dele. Então, quando ele vem, ele mostra lá as pessoas querendo apedrejar a adúltera, querendo julgar a prostituta, querendo julgar o cobrador de impostos, a gente vê isso, né? Ali é claramente Jesus fazendo com que a gente veja o que nós seres humanos fazemos, o que nós seres humanos estamos ali. Por isso que quando Jesus fala quem não tem pecado que atire a primeira pedra, é um olhar para dentro, é um olhar para si. E a gente esquece de ficar olhando para si porque o mundo tenta tirar nossa atenção, nosso foco. Então é importante a gente não perder o foco, é importante a gente entender de fato que se a gente focar em Deus, o restante vai cair no lugar perfeito, porque Ele vai se encarregar de colocar tudo no lugar perfeito. E aí quando essa verdade, que é Ele, né, o caminho, a verdade e a vida, e a gente olhar para isso, essa verdade vai libertar a gente de tudo isso que a gente vê, pecador, tudo. E aí a gente faz o quê? A gente tem o nosso melhor amigo, que é Jesus, e a gente o quê? Confidencia a Ele, porque é o único que não nos julga, é o único que já passou pelo processo de libertação, que Ele foi a nossa libertação, e por aí vai, né? Então é isso. Amanhã, 8h30, tá bom? Eu queria fazer alguma coisa, o que eu ia falar? Pois... Vão escrevendo aí, que eu já vejo. Deixa eu só achar um negócio aqui pra ver se isso vai encaixar no de hoje. Meu Deus. Só um parênteses aqui que eu quero achar. Primeiro... 16... tudo bem, isso aqui não é o que eu vou falar agora, não. Não, eu vou ler sim. Olha só, veja bem o que tá escrito aqui. Paulo, a carta de Coríntios. Todo mundo sabe que a igreja de Coríntios, né, a cidade, o lugar de Coríntios, onde Paulo mandou as cartas e estava lá exercendo o seu dom como evangelista, né, como discípulo de Jesus. Era onde mais tinham problemas, era onde mais tinham coisas, as divisões da igreja, enfim, tinha muitos gentios que não acreditavam, enfim. Então, olha só, começa aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo
6 ao 16, mas eu vou começar daqui não, vou ler todo o capítulo, tá? Ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, começa assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes no princípio das eras para a nossa glória, Jesus. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja isso como isso é perfeito. Isso aqui está escrito, se não me engano, em Isaías. Ou seja, Primeiro Testamento, Paulo falando do Segundo Testamento aqui, ó. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Que ele está dizendo aqui, quem conhece seus pensamentos se não é o teu próprio espírito, a tua própria alma, tua própria mente, né? Quem é que conhece seus pensamentos? Não é o seu próprio espírito? Pois assim é com Deus. O Espírito de Deus conhece o seu pensamento porque ele vive em você. Então, por isso que o Espírito Santo fala quando não sabemos falar, por isso que ele traduz o que a gente quer, o que a gente precisa falar a Deus. Então, ele intermedia, ele leva a nossa falta de intimidade ou às vezes de palavra, de saber o que falar a Deus. Porque você pode ver aqui que é muito claro. Quem conhece o Espírito do homem, a não ser o homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por isso que a sabedoria é divina. Por isso que eu falo para vocês a sabedoria é divina, porque o Espírito de Deus é o que conhece a cabeça de Deus. E quando o Espírito Santo fala com você, quando o Espírito Santo inspira você com as inspirações e palavras de Deus, você sabe que é de Deus, porque só Deus sabe o que Ele quer te falar. Só Deus sabe o que Ele quer te fazer. Só Deus sabe. Então, o Espírito Santo é importantíssimo você entender a importância do Espírito Santo na sua vida, para que você saiba de fato que é através do Espírito Santo que Deus fala, porque só o Espírito Santo sabe o que Deus pensa. E aí assim será na sua vida também. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, gratuito você abrir e buscar a palavra de Deus, e é gratuito você buscar o que Deus tem para você, que Deus fala com você. Isso é gratuito. E Ele está dizendo aqui que é só assim que a gente vai entender o que Deus quer falar, através do Espírito Santo e através de Jesus. No Espírito que veio para nos deixar, o Espírito Santo, quando ele falou, vou-me, mas não te deixarei sozinho. O Espírito Santo ficou entre os apóstolos e assim foi até hoje, sim, é até hoje. Então, o Espírito Santo é a sabedoria. Então, é importante que você busque a sabedoria de Deus e que é importante você buscar o Espírito Santo para que ele viva em você e os pensamentos de Deus se inspirem e cheguem até você, para que você possa saber o que Deus quer falar com você, ok? Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O Espírito Santo fala em línguas, o Espírito Santo entende e fala com Deus através do que você não sabe falar, do que você não sabe expressar. O Espírito Santo sabe te traduzir. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Quem não entende, quem não recebe o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus, ri de quem tem, não entende, porque não sente, porque não tem. E aí o que acontece? Quando você é chamado de louco, são as pessoas que não acreditam, mas eles só não acreditam porque eles não viram, porque eles não conhecem, porque eles não veem, porque eles não acreditam. Então seja louco, porque a Bíblia nos chama de louco.
E se Deus nos chama de louco porque nós somos em acreditarmos no que lemos e o que nós sentimos e não o que nós vemos, não se preocupe, porque Deus está olhando a nós com os olhos de muito amor, nessa loucura toda que é perfeita. E não são pois para eles são loucuras e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a gente não pode saber o que Deus pensa, mas a gente pode saber o que Deus quer que a gente saiba e sinta através de Jesus. Porque aqui fala, quem conheceu a mente do Senhor para poder instruir o próprio Senhor? Não tem. Então é pelo Espírito Santo, através de Jesus. Ok? Quis ler isso por algum motivo. E é isso, meus amores. Finalizamos hoje. Muita bênção, muito feliz. Ixi, travou os comentários, eu acabei nem vendo aqui, meu Deus. Pode me mandar mensagem, claro. Kaysá, oi Kaysá, meu amor, você tá aí? Oi, moça, tudo bem com você? Luiz Felipe, oi, oi, oi. Não envia as mensagens aqui, gente, porque travou, ficou parado em um ali. Então é isso, tá bom? Vamos então nos despedirmos aqui, mas amanhã às 8h30 a gente tá aqui novamente, com muito amor, para a segunda live da leitura de Êxodo. Muito feliz. Façam as anotações, que a gente vai falar isso tudo depois, tá bom? Um beijo, obrigada pela presença de cada um de vocês. Espero que Deus tenha tocado no coração de cada um, renovado as energias de vocês, renovado a esperança, o amor, que Ele tenha renovado nessa segunda-feira para mais uma semana. E não se esqueçam, amar a Deus sobre todas as coisas é confiar em Deus sobre todas as coisas, ok? Então é isso. Um beijo e anotem a frase do dia. O deserto é um lugar de preparo. Deus te prepara no seu chamado, quando Ele está quietinho ali, só você e Ele, porque Ele sabe que o mundo vai te distrair. Então Deus te prepara no deserto. É importante você passar pelo deserto, não morar lá, você passar no deserto, para que você tenha sua força espiritual, para que você tenha o seu entendimento com Deus, o seu relacionamento com Deus. O meu deserto é diferente do de vocês, o seu é diferente da família de vocês, e o outro diferente. Todo deserto, cada um carrega o seu, cada um tem o seu. Então aproveite com alegria, como também temos no Segundo Testamento, dizendo que o nosso deserto está aqui para a gente se alegrar e saber que é nesse momento que Deus está ali presente com a gente, tá bom? Um beijo, até amanhã. E amei, já vou salvar aqui pra gente poder postar lá no YouTube, colocar aqui no feed. No feed, não sei se vai ficar no feed aparecendo ou se vai direto pro IGTV, mas eu vou fazer um post aqui pra gente poder ter acesso a ele e saber certinho, tá bom? Um beijo, meus amores, amo vocês, até amanhã, muito obrigada por estarem aqui e tô aqui segurando por vocês, pedindo muito a Deus e muito amor para todo mundo que está acompanhando e que ele possa tocar nas pessoas que precisam ouvir, sentir, saber o que Ele quer que todos nós saibamos todos os dias. Porque eu busco a Bíblia todos os dias e vocês comigo buscando a Bíblia todos os dias, a palavra de Deus, e yes! Então é isso, tá bom? Um beijo, gente, até amanhã, muito empolgada amanhã. Êxodo, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 5, 6, 7, 11. Então é isso, tá? Um beijo, amo vocês, gente. Até amanhã!